Olá, irmãos, tudo bem? Vamos para a sexta parte do estudo. Hoje a gente vai falar, irmãos, sobre a festa da expiação, ok? A gente viu no vídeo passado que o toque das trombetas, na festa das trombetas lá na lei, preparava o povo, acordava o povo para ir para a festa da expiação, ok? Então esses toques que ainda não começaram a acontecer nos tempos de hoje, logo acontecerão, nós cremos, pode ser que demore, mas pelo tanto de sinais que temos visto e ouvido, bem provável que esse toque de trombetas venha acontecer logo, ok? Vimos que as duas testemunhas. E quem são as duas testemunhas? Aí a gente vai voltar, você vai voltar no vídeo anterior, na quinta parte, para ter uma luz sobre quem são essas testemunhas, ok? Nos vídeos anteriores a gente falou um pouquinho sobre isso. Mas o toque das trombetas, lá na lei, no que era literal na lei, eles convocavam o povo para essa festa aqui, que é a festa da expiação. E essa festa começava então todo esse preparo no primeiro dia do mês 7. O sacerdote tocava a trombeta para preparar o povo para o dia 10, que era o dia da expiação. Ok? Então ele teria uns 10 dias para se preparar para a expiação dos pecados. Isso lá na lei. Ok? Já na introdução aqui, nem a introdução, já é o início do vídeo mesmo, né? Mas já no começo, eu quero dizer para você que assim, na lei, a expiação era feita como? Depois do toque, no dia 10, o sacerdote ele entrava, o sumo sacerdote fazia toda uma preparação ali de vestes, ele lavava o corpo dele, isso nós vamos ver aqui também. Mas a expiação era o quê? Ele pegava o sangue do cordeiro e espargia. Ele jogava sobre a arca da aliança, dentro do Santo dos Santos, onde só um homem podia entrar, que era o sumo sacerdote. Amém, irmãos? Nós vamos deixar isso na mente para ir na leitura aqui a gente poder já ir entendendo o que ele estava fazendo, o que era a expiação. Pois era nesse momento que o povo ele recebia o perdão dos pecados. E o sacerdote, o sumo sacerdote, só poderia entrar lá se ele tivesse feito toda a preparação que a gente vai ver aqui, ok? E isso tem a ver com Cristo e com a igreja, irmãos. No tempo do fim. Hoje também, mas no tempo do fim de uma forma a se cumprir todas as profecias, tá? Então vamos lá, Números 29, no verso 1 diz assim: semelhantemente tereis santa convocação no 7º mês, no primeiro dia do mês. Nenhuma obra servil fareis, ser-vos-á um dia de jubilação. Essa santa convocação era o toque das trombetas que antecediam a expiação dos pecados do povo, ok? Tocava-se trombeta a partir do dia 1º do mês 7 até o dia 10, para acordar o povo, ok? E o toque das trombetas no fim vai ser para acordar a igreja também. Mas vamos continuar. Ao toque destas trombetas, o povo se humilhava durante 10 dias para se preparar para ser purificado. Por isso que em Apocalipse, Jesus diz que a igreja de Esmirna, uma das duas que não foi repreendida, passaria por uma tribulação de 10 dias, representando a humilhação do povo de Deus. Vamos ver lá em Apocalipse, ver que a gente estava estudando as coisas da lei, para entender o fim, o que foi profetizado em Apocalipse. Vamos lá? Apocalipse 2:10, ele fala: nada temas das coisas que hás de padecer. Ele está falando para a igreja de Esmirna. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa tribulação de 10 dias aqui, irmão, representa esses 10 dias que no passado
eles tinham para olhar para a sua vida, né? Se humilhar durante os 10 dias, porque estava chegando o dia da expiação. Eles poderiam ter feito tudo certo, todas as festas cumprido certo. Mas se eles não se humilhassem nesses 10 dias, lá no mês 7, do dia 1 até o dia 10, eles não seriam aceitos por Deus. O sacerdote nem ousaria entrar dentro do Santo dos Santos. Amém, irmãos? E é o que Jesus falou, esses 10 dias é por causa disso. Porque no tempo do fim, a igreja vai passar por tribulação, que não serão 10 dias literais. Você percebe, irmão, que isso aqui, o fato de ser 10 dias, não quer dizer que são 10 dias literais no tempo do fim, mas que serão tempos de tribulação, tempo de angústias. Olá, irmãos, tudo bem? Eu só parei aqui o vídeo só para acrescentar uma informação que faltou aqui nesse momento, que esses 10 dias da tribulação, que fala ali em Apocalipse, quando ele diz esses 10 dias, é para que a gente venha entender e buscar na lei alguma informação de 10 dias em que o povo estaria sofrendo. É mais uma prova que, para entender o Apocalipse, nós precisamos entender as coisas da lei, nós precisamos olhar para Moisés, para as coisas que Moisés escreveu e os profetas, para entender Apocalipse. Porque a gente se perguntaria assim, por que 10 dias? Por que não 12 dias? Já não são 12 tribos de Israel? Podia ser 12. Por que não 14? Isso Deus faz esses 10 dias, que talvez fique assim em dúvida, ninguém poderia explicar por que 10 dias de tribulação para essa igreja, nessa carta aqui, que vai representar toda a igreja da época da grande tribulação. Quando ele fala esses 10 dias é para levar a gente lá para a lei, onde a gente está lendo também lá, para entender que ele está falando da festa da expiação. Na verdade, a festa das trombetas, que ele está, que até a partir do mês 7, no dia 1º do mês 7 até o dia 10, tocava-se as trombetas e o povo iria se humilhar durante aqueles dias, se preparando para a expiação que aconteceria no dia 10. Tá ok, irmãos? Lembre disso. Quando alguma dúvida a gente tiver no Apocalipse, nós precisamos voltar na lei para entender. A lei vai explicar tudo. As palavras de Moisés, as palavras dos profetas que Jesus mandou através da parábola do rico e do Lázaro, lembra? O Abraão falou pro rico que os irmãos daquele rico que estavam vivos ainda, e o rico estava no Hades, Abraão falou para ele que era para eles ouvir Moisés e os profetas. Não que a gente precisa praticar a lei, mas a gente vai extrair da lei e dos profetas o entendimento de Cristo, o entendimento da salvação, para a gente não irmos para o abismo. Tá bom, irmãos? Fica esse recado, vamos continuar com o vídeo. Tempo de sofrimento, né? Coisas que a gente vê em Mateus 24, irmãos. A igreja, de maneira nenhuma, a igreja vai ser tirada desse mundo para não passar pela tribulação. Senão, por que serviria Mateus capítulo 24 todo? Não dá para entender, amém? Não daria para entender. Agora, entendendo o contexto, por que ele fala dessa tribulação de 10 dias? Porque era a preparação para a festa da expiação. Que depois da grande tribulação vem a expiação. Já vamos ver isso. Amém? Voltando lá para Levítico, ele diz: e isto vos será por estatuto perpétuo. Quer dizer, até o fim tudo tem que se cumprir. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Amém, irmãos? Então, lembrando, tudo isso aqui que a gente está lendo ali em Levítico é o que eles faziam na lei, e isso era a sombra das coisas futuras, tá? Era como uma figura que eles tinham que fazer para profetizar o tempo do fim. Eles nem sabiam. Para eles era apenas a cultura, era o mandamento, né?
e eles cumpriam. O sumo sacerdote, que é uma figura de Cristo, entrava sozinho no lugar santíssimo. Ele era a sombra, né? Ele era uma imagem de Cristo, que seria Cristo. Entrava sozinho no lugar santíssimo, que é figura do céu, com o sangue do Cordeiro, para espargir com esse sangue o propiciatório que ficava na Arca da Aliança. Como eu falei antes, né? O escritor de Hebreus mostra que Cristo fez isso ao entrar no céu. Amém, irmãos? E agora, queridos, nós vamos ler aqui, nós vamos fazer uma leitura longa, ok? Mas eu vou ler aqui, eu vou deixar no vídeo a leitura completa, eu vou ler junto com você aqui. Se você quiser acompanhar a leitura de todos esses versículos, nós vamos ler desde o 4:14 até o de Hebreus, né, até o capítulo 10, verso 39. Poderíamos ler antes e também poderíamos ler depois, mas essa parte em especial eu quero ler junto com vocês aqui, porque vai falar muitas coisas que, estudando os outros vídeos, vai ficar muito claro. Só que, claro, né, irmãos, vai demorar um pouquinho essa leitura. Nós vamos ficar aqui talvez uns 10 minutos lendo, não sei quanto que vai ser a leitura ao certo, mas o que vai acontecer? Se você não pode agora acompanhar toda a leitura, eu vou deixar aqui do lado o tempo do vídeo que você vai avançar, ok? Eu vou deixar aqui no vídeo o tempo que a gente terminou a leitura já. Aí se você quiser acompanhar a leitura na minha voz, aí você vai acompanhar. Eu vou deixar aqui na tela, só os versículos vai aparecer e a minha voz, e uma música de fundo, ok? Então, está aparecendo aqui na tela o tempo do vídeo que a gente acabou a leitura, tá certo? Isso na edição depois eu coloco. Amém, irmãos? Então eu vou pegar a palavra aqui, o versículo de Hebreus 4, Hebreus capítulo 4, no versículo 14. A partir do início da minha leitura, vai sair a minha imagem e vai aparecer apenas a palavra, ok? Se os irmãos gostarem de uma leitura assim, a gente pode fazer mais vezes assim, irmãos, tá? Aí você deixa no comentário se você gostou, tá certo? Então vamos lá. Vamos ler então Hebreus 4, a partir do versículo 14. Diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto os dons como os sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência,
pelas coisas que sofreu, e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de sólido alimento. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes
descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes, e isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este, com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Capítulo 8, verso 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito,
pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Capítulo 9, versículo 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte interior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e para a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erigido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque, onde há testamento, é necessário que intervenha a morte dos testadores. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que, de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada com sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos,
figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo. Muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Capítulo 10, verso 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca mais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora,
nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuíres vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém, meus irmãos? Que maravilha, hein? Você vê como estava tudo ali descrito? E quantas vezes a gente passou por essas coisas e não entendia? Todo esse relato que a gente leu de Cristo sendo sumo sacerdote, na realidade daquilo que Deus queria. Vamos continuar, irmãos, então aqui o estudo com essas anotações que eu fiz. Ao lermos todos esses versículos, conseguimos compreender o tamanho da perfeição do sacrifício de Cristo. E por qual motivo ele teve que subir ao céu após ter ressuscitado? Você já se perguntou isso? Por que Jesus não ficou aqui para resolver tudo de uma vez, saiu evangelizando, pegando as mãos dos discípulos? Vamos lá, discípulos, vamos evangelizar, vamos lá que eu vou fazer milagre. Por que ele não ficou, né? Porque o trabalho dele não tinha sido completo ainda. Ele tinha que entrar no Santo dos Santos e ali fazer expiação pelos nossos pecados. E da mesma forma, entendemos ali, né, irmãos? Da mesma forma que o sumo sacerdote, após fazer a expiação do pecado, saía do santuário, Cristo também sairá do santuário nos céus. E isto tem um tempo determinado para acontecer. Amém, irmãos? Então, o sacerdote entrava, o sumo sacerdote entrava no santuário, o Santo dos Santos, fazia expiação do pecado, derramava aquele sangue dos animais e ele saía do Santo dos Santos. Essa saída do sumo sacerdote, do Santo dos Santos, do santuário, é figura da vinda de Cristo, quando ele vai sair do céu, a hora que a obra estiver completa, que a igreja tiver passado por aqueles 10 dias de tentação, de provação, de humilhação. Os 10 dias representam a tribulação, aqueles 3 anos e meio, dos 7, os 3 anos e meio finais. Ok, irmãos? Vamos ver ele falando coisas que ele mencionou ali em Hebreus, irmãos. Lá em Salmo 110 ele diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Irmãos, quando é que Jesus volta? Quando é a volta de Cristo? Quando é que o nosso sumo sacerdote vai sair do Santo dos Santos, que é o céu? Quando os inimigos dele, os principais, né? Satanás e os anjos caídos, forem derribados por terra para ser como estrado, né? Como escabelo dos pés. Mas daí você vai perguntar, mas Satanás ainda não foi derrubado? Não, irmãos. O Apocalipse diz o tempo que ele vai ser derrubado. Quando aquelas 2 testemunhas
elas terminarem o tempo da sua profecia e forem mortas na metade da última semana, a Bíblia diz que haverá guerra no céu. E essa guerra vai fazer com que os inimigos de Jesus sejam derribados por terra. Ok, irmãos? Ao toque da última trombeta, o Senhor virá dos céus para buscar a sua igreja. Aquela tribulação de 10 dias representa o sofrimento que a igreja irá passar no tempo do fim. Em Daniel 7, fala sobre a última guerra que o corpo de Cristo irá passar. Vamos ver lá? Daniel 7, 21. Eu olhava, e eis que esse chifre, que é o anticristo, fazia guerra contra os santos. Esses santos aqui, irmãos, são as duas testemunhas que vão estar profetizando em Jerusalém. Representantes de judeus e gentios, né? A igreja completa. Judeus convertidos e gentios convertidos a Cristo, né? Ele fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Mas antes disso, Daniel teve uma visão de Jesus entrando nos céus. Então você vê aqui, vamos voltar aqui para esse aqui para entender, irmãos. Então ele prevaleceu, o chifre, aquele chifre pequeno, que é o anticristo, vai prevalecer contra a igreja, que vai estar profetizando contra ele em Jerusalém. A outra parte da igreja vai estar sendo guiada por Deus aos desertos e protegida por Deus lá. Mas alguns de nós serão chamados por Deus para ir profetizar lá em Jerusalém. E o anticristo vai prevalecer depois dos 3 anos e meio e vai vencer as duas testemunhas. Vai matar elas. Ok, irmãos? E quando isso acontecer, veja que no próximo versículo de Daniel, verso 22, ele diz: até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Quando vier o ancião de dias, ele vai ressuscitar as duas testemunhas. Aí é que a gente entende, meu irmão, aquela parte lá em Apocalipse, onde ele diz que as duas testemunhas morrem, que já entendemos que não são 2 homens literais, mas são os santos do Altíssimo, aquela parte da igreja que vai estar profetizando, mas eles vão morrer na metade da semana, na metade da última semana, a semana de anos, né? Eles vão morrer, e a Bíblia diz que eles vão ficar 3 dias e meio mortos, expostos em praça pública. E depois de 3 dias e meio, eles vão ressuscitar. Quando a gente coloca esses 3 dias e meio paralelo a isso aqui, a gente vai ver que o ancião de dias é Jesus, que vai descer do céu, ao toque da última trombeta, e ele vai descer para ressuscitar a igreja, para ressuscitar os mortos em Cristo, os que morreram com Jesus, e para arrebatar os vivos. As duas testemunhas, elas já vão estar mortas, porque elas morreram lá na metade da semana. Mas no Apocalipse diz que depois de 3 dias e meio, que não são 3 dias e meio literais, 3 dias, e sim 3 anos e meio. Porque Jesus só vem para fazer justiça uma vez, para ressuscitar a igreja. Ok, irmãos? Ele faz justiça, e quando ele faz a justiça, chega o tempo em que os santos possuirão o reino dos 1000 anos de Cristo, em que nós vamos reinar juntamente com Cristo. Amém, irmãos? Fica muito claro quando você pega o Apocalipse e compara com os profetas. Clareia a visão. Vamos continuar? Mas antes disso, antes de Daniel falar, né, que ele viu o ancião de dias descer, Daniel vai falar, teve uma visão de Jesus entrando nos céus, assim como o sumo sacerdote entrava no tabernáculo. Olha só, Daniel 7,13, um pouquinho antes do que a gente leu agora. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu
um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Percebe? Aqui ele chama Jesus, ele não sabe, ele se refere a Jesus como filho do homem, que é Jesus. Ele sobe, atravessa as nuvens e é levado até o ancião de dias, que é o Pai. Porém, depois, quando ele volta, esse mesmo Jesus, esse mesmo filho do homem é chamado de ancião de dias também. Lembra que Jesus falou, eu e o Pai somos um? Pai, eu quero a glória, me dá a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Amém, irmãos? E essa visão que Daniel teve, né, dele subindo as nuvens, se cumpriu como relatado no livro de Atos. Olha que maravilha, irmãos. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Percebeu que a visão de Daniel 7,13 era o que ia acontecer em Atos 1,9. Após o Senhor Jesus ressuscitar, aqueles dias que ele ficou com os discípulos, quando ele terminou de instruir os discípulos durante 40 dias, né, ele foi elevado ao céu. Essa visão de o Filho do Homem entrando nas nuvens, Daniel teve lá atrás. Que maravilha, né, irmãos? Continuando. E Estevão, o primeiro mártir, viu a Cristo ao lado do Pai. Atos 7,55 diz: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, o Estevão, né? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Voltando a Levítico, vemos que o sumo sacerdote precisava se lavar com água antes de entrar no santuário. Que a gente vai ver alguns detalhes para ir para o finalzinho já, para terminar, irmãos. Vamos ver como é que era lá na lei e comparar com o que aconteceu com Jesus no cumprimento daquilo que era sombra, né? Levítico 16:4 ele diz: vestirá ele a túnica santa, o sumo sacerdote, tá? De linho, e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são as vestes santas. Por isso, banhará a sua carne na água e as vestirá. Essa água representava a água que saiu do corpo de Cristo ao ele ser perfurado pelo soldado romano. Então você entendeu? O sumo sacerdote, para ele vestir aquelas vestes santas, que era a sombra da glória que Jesus ia receber de volta no céu, irmão. As vestes eram a sombra da glória que Jesus ia receber com o Pai de novo quando ele entrasse no céu. O sumo sacerdote, para ele poder entrar no Santo dos Santos e fazer expiação dos pecados, primeiro a carne dele tinha que ser lavada com água, banhada com água, para ele poder botar as vestes. E isso representa aquilo que aconteceu com Jesus. Olha lá João 19:34, o que diz? Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Essa água é figura do Espírito Santo que nos lava de todos os pecados também, né? Então você vê, o sacerdote furou Jesus para ter certeza que ele estava morto. Quando ele furou Jesus, tudo isso, irmão, direcionado por Deus. Amém? Quando ele furou Jesus, saiu sangue, óbvio, do corpo teria que sair sangue ainda, mas junto com o sangue saiu água. Por que saiu água? Porque era Jesus, como sumo sacerdote, se preparando, lavando o corpo, para entrar, para ter as vestes glorificadas, porque após a morte ele iria ressuscitar e ter a carne ressurreta, que não morre mais. Ai, irmãos, é tão lindo que isso vai acontecer conosco, igreja. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Amém?
Veja o que diz, né? E o Espírito Santo lava a gente dos pecados. 1 Coríntios 6,10 ele fala: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, olha a turma, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E agora, irmão? Complicou para nós, hein? Meu irmão, esse versículo aqui, ó, versículo 10 de 1 Coríntios 6. Todo pastor gosta de pregar para fazer o povo entender que não pode pecar. E de fato não podemos pecar. Se pecamos, nós temos que nos humilhar a Deus. Amém? Mas o problema é quando simplesmente é passado isso aqui, aí o que faz? Esses aqui não vão herdar o reino dos céus, o reino de Deus. Então, exclui os roubadores da igreja, manda os maldizentes embora, manda os bêbados embora, manda os avarentos embora, manda os ladrão. Aí diz que é porque roubou o dízimo, né? Manda os sodomitas, os que têm relação sexual ilícita. Manda os efeminados, homossexuais. Manda os adúlteros embora, manda os idólatras, manda os devassos embora. Manda todo mundo embora. Claro que se a pessoa, no último dia da vida dela, ela tiver essa condição sem se arrepender, qualquer coisa disso aqui, claro que ela não vai herdar o reino dos céus, o reino de Deus, o milênio. Não vai herdar. Amém, irmãos? Mas o que os pregadores dificilmente pregam é o versículo 11. E é o que alguns têm sido. Na igreja de Corinto tinha essas coisas, irmão. Tinha roubadores, maldizentes, tinha todo tipo de pecador. Alguns tinham sido assim. Mas o que? Haveis sido lavados, olha o lavar da carne. Mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Amém, irmãos? Qualquer um dessa turma aqui, se de repente você que está assistindo faz parte dessa turma aqui, que com certeza nós já fizemos parte disso aqui ou estamos nisso aqui. Se nós nos arrependemos dos nossos pecados, se nós confessamos a Jesus e nos humilhamos a Ele, Ele vai nos lavar, irmão, para que nós também tenhamos veste glorificada. Venhamos ser achados dignos e irrepreensíveis diante do nosso Deus. Não é por mérito pessoal, é porque Deus nos deu o sentimento de arrependimento para nos humilharmos a Ele. Amém? E assim, até a volta de Cristo, Ele nos purificará dos nossos pecados, para então ser totalmente tirados os nossos pecados e o maligno não mais poderá nos tocar. É o que diz lá em 1 João capítulo 5, irmão. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. O novo nascimento literal será na nossa transformação do último dia. Seremos uma nova criatura, literalmente, não apenas hoje espiritualmente, que nós temos mudança, nós mudamos atitudes, mas nós continuamos pecando. Por que João diz que aquele que é nascido de Deus não peca? Eu pergunto para você, você que é de Cristo, você é nascido de Deus? Nós vamos responder, bem, pela fé eu sou. Tá, você não peca. A Bíblia diz, se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. E já pecamos. Tá vendo, irmão, como isso aqui há de se cumprir no último dia? Quando Cristo, ao soar da última trombeta, ressuscitar a igreja e arrebatar os vivos,
a igreja viva, que estiver viva naquele dia, depois de passar 10 dias de tribulação. Que é a preparação desde o início do dia 1º do mês 7 ao primeiro toque da trombeta. Eles se humilhavam durante 10 dias. Era 10 dias de humilhação. Vai ser um período em que ficaremos no deserto. Vai ser um período em que vamos ter que nos humilhar diante de Deus. Depender só da mão dele, irmão. Descansar no esconderijo do Altíssimo, que é Jesus. Ok? E é nesse momento, quando passar tudo e tocar a última trombeta, desencadeando a última praga, aí que Jesus vem e no céu, nas nuvens, se cumpre o dia da expiação. Amém, meus amados? O novo nascimento literal será na nossa transformação do último dia. Corpo físico, corpo corruptível, se revestindo da incorruptibilidade que Paulo fala. E quando isso acontece, inicia a última festa profética. Depois que Jesus vem, faz a expiação, tira o pecado totalmente da igreja, vai arrancar o pecado de nós, dando um corpo glorificado que não peca mais, não está suscetível mais ao pecado, e o maligno não vai mais poder nos tocar. Nunca mais. Amém? Aí vem a última festa, que é a festa dos tabernáculos. Amém, irmãos? Graças a Deus. Olha aí, com a leitura, já estamos quase chegando a 1 hora de vídeo. Glória a Deus por isso. Mas era necessário, irmãos, para poder explicar um pouquinho mais, com mais calma, e ler as coisas que o escritor de Hebreus deixou para nós. Tá bom? Então, queridos, eu agradeço você por ter acompanhado. Fica o meu abraço para todos. Que Deus abençoe aos irmãos na fé, aos irmãos que estão acompanhando esse estudo. Gostou do vídeo? Curte. Gostou do vídeo? Compartilha esse vídeo. Você pode se inscrever também no vídeo, né? Clica naquele botão ali, inscrever-se. Aí você, toda vez que eu mandar um vídeo aqui, você vai receber a notificação. Tem aquele sininho para receber a notificação também. Se você quiser fazer isso para estar acompanhando mais o movimento aqui no canal, que nós só estamos começando, irmãos. Eu estou feliz porque hoje nós já estamos quase chegando em 100 inscritos aqui no canal. Isso é uma maravilha. Muito feliz. Tem 100 pessoas acompanhando esse canal. Eu agradeço muito a Deus. Quase 100, né? Estamos hoje por volta de 89, 85, 90 inscritos hoje. Mas olha que maravilha. Muito obrigado você que está compartilhando, você que curtiu, você que deixa um comentário aqui também. E vamos divulgar essa palavra, irmão. Vamos divulgar para arrancar totalmente a doutrina do homem de todas as pessoas e fazer as pessoas mergulhar na palavra, ter vontade de ler a palavra de Deus. Amém, queridos? Obrigado. Que Deus abençoe você. Fica na paz. Tchau, tchau.